Um país, é bom lembrá-lo, não são mercados, não é economia, não são investimentos. Um país são as pessoas, são sobretudo as pessoas. Minhas senhoras e meus senhores, somos parte de um mundo e o mundo somos nós, todos e cada um de nós. Cada um de nós tem uma história e a nossa história faz a história do mundo. Descendemos em linha direta de antepassados que viveram num mundo distante, num tempo distante, que migraram entre territórios. Nós mudámos muitas vezes de cultura, de língua, de regime político. Somos uma mistura de gente estranha, com origem em espaços e em tempos distintos. Carregamos esse passado nos nossos genes, na nossa cultura, na nossa língua, nos nossos conceitos e também nos nossos preconceitos. Passamos tudo isso às gerações seguintes. Por vezes não nos damos conta de que o fazemos, como quando usamos expressões xenófobas, como o vai trabalhar galego, ou és um moro de trabalho, ou não sejas judeu, tudo expressões de que muitos de vocês se lembrarão. Outras vezes fazemos-lo explicitamente para diminuir o outro. No momento em que os nacionalismos e a xenofobia graçam um pouco por toda a Europa, importa lembrar de onde vimos. Importa lembrar que nenhum de nós é uma raça pura. Na verdade, não existe tal coisa como raças puras. Tenho até dúvidas de que existam raças, mas isso é outra questão. Caros amigos, em algumas fases da nossa vida encontramos refúgio nas seguranças das tradições. Voltamos atrás e sentimos-nos seguros. Recusamos o desconhecido apenas porque é desconhecido. Procuramos a paz nos momentos seguros e o conforto dos velhos conhecidos, sejam espaços, culturas, pessoas, sabores, cheiros. Por vezes encontramos refúgio longe de casa e refundamos aí a nossa vida. Importa lembrar que só os corajosos têm medo, mas também só os corajosos vencem esse medo. Ponhamos os olhos na coragem que muitos sírios demonstram ao enfrentar o mar, o frio e o medo. Ponhamos os olhos em toda esta gente que chega à Europa e no que eles representam. Minhas senhoras e meus senhores, fazemos parte de um país antigo, feito de guerras, de paz, de sonhos e de conquistas. Beja, onde estamos, é disso um grande exemplo. Há milhares de anos, por aqui passam celtas, cônios, cartagineses, romanos, alanos, suevos, visigodos e árabes. Deixaram-nos o que tinham e são a raiz do que somos hoje. Depois da Reconquista, por aqui terão passado gentes de todo o mundo e daqui saíram milhares de migrantes que se espalharam pelo mundo todo. Fazemos parte de um país antigo que se tornou nação e, como afirma Miguel Torga, poeta também da minha cidade, Portugal, serás sempre o que sou. Minhas senhoras e meus senhores, o título desta comunicação pretende tornar visível os grandes desafios que temos pela frente. A meu ver, o principal objeto do discurso de hoje, o nosso desafio, é o futuro. Na verdade, é mais como chegar ao futuro. Como não morrer coletivamente. Deixar como herança ao futuro o passado de que vos falei até aqui. Deixaremos às gerações seguintes um país diferente daquele que herdámos. E como verão, em alguns casos, temos feito um fantástico trabalho. Noutros casos, podíamos ter feito melhor, como todos estamos conscientes de tudo isso. Temos pela frente tempos difíceis. Permitam que comece pelas más notícias. Portugal não é apenas um país antigo. Começa a ser um país velho. Um país de velhos. Bem sei que a maioria de vocês integrou já esta notícia. Apenas não percebe a gravidade do momento que estamos a viver. A demografia costuma definir-se a si própria como um grande paquidermo.
Um paquidermo de difícil e sempre lenta locomoção. Nada na demografia muda rapidamente. Bem, quase nada. Há pequenas coisas que de facto mudam mais rapidamente que outras. Algumas das variáveis não são controláveis por nós, como a mortalidade. Outras são controladas e assumem consequências inesperadas, como a natalidade. Vejam, por exemplo, o caso da China e da sua política de filho único e da consequência inesperada de faltar hoje no mercado de casamentos 40 milhões de mulheres na China, e com as consequências que isto terá no futuro. Há ainda outras variáveis, como as migrações, cujas causas são mais ou menos conhecidas, mas cujas consequências tendem a ser distintas do esperado. Entre estas três variáveis, natalidade, mortalidade e migrações, situa-se o algoritmo que define o nosso futuro enquanto país. E não há países sem gente, embora, como saibam, haja gente sem país. Comecemos pelo quantos. Hoje somos cerca de 10 milhões e 400 mil pessoas. No passado recente já fomos um pouco mais, e um indício de que algo está a mudar é esse mesmo declínio populacional. Acresce a este número os cerca de 2 a 3 milhões de portugueses que vivem no estrangeiro. No total, entre os que aqui residem e os que residem fora, seremos cerca de 13 milhões de pessoas, de nacionais portugueses. A população estrangeira presente no território português será de pouco menos de meio milhão. Alguns dados mostram o nosso avanço civilizacional. Gostaria de destacar dois deles. O primeiro é a evolução do PIB per capita, aquela última linha que se mostra nesta tabela, que, como sabemos, até diminuiu ligeiramente nos últimos anos, em virtude da crise e de tudo aquilo que vivemos, mas que foi multiplicado por 5 desde 1960. E esta é uma grande conquista para um país pobre, com os mesmos recursos, na verdade até com um pouco menos de recursos do que teria nos anos 60, uma vez que, entretanto, as colónias, as províncias ultramarinas, ou como lhe queiram chamar, desapareceram. O segundo número que me permite iniciar a exposição de alguns dados demográficos é a evolução do número de idosos. Qualquer que seja o indicador de envelhecimento que usemos, os dados mostram uma evolução negativa. Há hoje, em percentagem ou em números reais da população, uma fração muito maior de idosos do que existia nos anos 60. Em termos da relação de dependência jovens e idosos, os números apontam para uma alteração substancial na nossa população, com consequências sobre toda a estrutura social e económica do país. Estes dados têm implicações sociais e sociológicas. Temos que começar um país novo, mas um país que é também um país para velhos. Alterar a nossa estrutura de trabalho, trabalhar até mais tarde, reformarmos-nos cada vez mais tarde. Alterar as nossas casas, mudar o nosso espaço público, mudar as nossas escolas, o nosso sistema de saúde, adaptar o nosso sistema de ensino superior. Temos que nos adaptar a uma população menos jovem e a uma população mais idosa. Não é possível pensar o futuro sem pensar que não seremos apenas um país de velhos, mas seremos um país de velhos mais velhos. Temos que iniciar este processo de mudança hoje. Amanhã já estaremos mais velhos. Vivemos em geral mais tempo, como se pode ver nos indicadores sobre esperança de vida. Desde 1960, em que à nascença se esperava em média viver menos de 61 anos, ou seja, os nascidos em 1960 esperariam viver menos de 61 anos no caso dos homens e cerca de 66 no caso das mulheres. Chegamos aos nascidos em 2013, que em média viverão cerca de 80 anos. As mulheres um pouco mais que os homens. Esta média contempla toda uma mudança social, económica e até cultural. Esta evolução da esperança de vida é, em parte, fruto de um trabalho coletivo,
menos guerras, menos mortes, que permitiu manter a paz, aumentar e melhorar os cuidados de saúde, tornando-os universais, melhorar a alimentação, encontrar formas de trabalho menos penosas. Vivemos mais tempo porque soubemos cuidar do tempo vivido. Podemos ainda fazer melhor, mas a evolução já realizada é um sinal coletivo de que é possível construir o futuro ao longo do tempo. Se observarem agora um outro indicador, que é o da esperança média de vida aos 65 anos, ou seja, quando temos 65 anos, quanto tempo esperamos ainda viver? Os números são igualmente positivos. Ao longo das últimas décadas, conquistamos anos de vida em todos os escalões etários. E isso é um indicador interessante de que temos sabido cuidar dos mais velhos. Temos esperança de viver mais, mesmo quando já somos considerados idosos. Veja-se neste dado em concreto o desafio que tal implica em termos do esforço dos sistemas de segurança social, mas também a necessidade de extensão do nosso tempo de vida ativa. Teremos que trabalhar mais anos, mas em muitos casos quereremos trabalhar mesmo mais anos. Não quereremos ficar reformados por 20 ou 30 anos. Teremos certeza, ou quereremos de certeza, mais qualidade de vida e uma vida com mais qualidade. Teremos que preparar a nossa sociedade para essa mudança. Provavelmente, teremos que ter mais férias ao longo da vida ativa em troca de uma carreira mais longa. Trabalhar menos horas por semana em troca de mais tempo livre. Conciliar a vida pessoal com a vida profissional de maneira totalmente diferente do que acontece hoje. Os 100 anos de vida serão a normalidade para muitos de nós. Construir novas unidades de geriatria será essencial. Formar profissionais para lidar com toda esta população deve fazer parte das nossas prioridades de curto, de médio e de longo prazo. É expectável que, para além dos nossos idosos, venhamos mesmo a acolher idosos de outras nacionalidades. Somos um país em que as políticas atuais atraem idosos imigrantes e o nosso clima e condições de paz e segurança contribuirão para essa atração. Há aqui um desafio e uma oportunidade. Ainda assim, um dado curioso é que morre hoje mais gente do que em 1960. Não se morre mais, continuamos a morrer só uma vez. Mas há mais gente que morre porque há mais gente. Ponto. O número de óbitos é muito importante porque, em conjunto com o número de nascimentos, determina o crescimento natural das populações. E aqui, como adivinham, há já dados preocupantes. Um dado na mortalidade, há por outro lado um dado na mortalidade que nos deve encher de orgulho. O tal outro dado de que de facto nos devemos orgulhar todos coletivamente por o termos conseguido alcançar em tão pouco tempo. Os óbitos de indivíduos com menos de 1 ano de idade quase desapareceram. Este é um dado que, na verdade, poucos países no mundo alcançaram. De uns impressivos 16.576 indivíduos com menos de 1 ano que morreram em 1960, atingimos uns também impressivos 231 casos em 2013. Reparem bem na magnitude deste decréscimo de mortalidade. É um trabalho coletivo. Para isso contribuiu sobremaneira a criação do Serviço Nacional de Saúde, o apoio a grávidas, o planeamento familiar, a rede de maternidades e os cuidados neonatais. Aqueles 231 bebés que morrem muito jovens, morrem na maior parte das vezes por doenças congénitas e, no sobrante, por acidentes. Portanto, praticamente, a normalidade que era no tempo dos nossos avós de morrerem bebés é hoje uma exceção. Em complemento, como vos disse, temos que olhar para o número de nascimentos. Comecemos por analisar o índice sintético de fertilidade. Em média, cada mulher em idade fértil, isto é, com uma idade entre os 15 e os 49 anos, deveria ter 2,1 filhos para assegurar a reprodução de gerações.
Os dados mostram que, algures na década de 80, isso deixou de acontecer em Portugal e vem piorando ano após ano. Atualmente, o nosso índice sintético de fertilidade é um dos mais negativos do mundo. Um outro dado importante é a taxa bruta de reprodução. É um dado estatístico que poucas vezes é relevado e que significa quantas filhas terá cada mulher. Para a substituição de gerações, é necessário que, em média, seja igual ou superior a 1. Também aqui se verifica que foi nos anos 80 que ocorreu a principal alteração demográfica. Menos mulheres significa menor probabilidade de nascerem bebés, o que amplifica a crise demográfica. Não surpreende, portanto, que o número de nascimentos venha diminuindo. Se olharmos para a taxa bruta de natalidade em Portugal, verificamos que, face a 1960, este valor foi dividido por 3. Dito de outro modo, em 1960 nasceram 24 bebés por cada 1000 residentes, face aos 7,9 atuais. É um dado impressivo que nos levanta inúmeras questões. Porque não nascem mais crianças? Temos os filhos que gostaríamos de ter? Estamos a viver numa sociedade egoísta em que as crianças são vistas como um encargo? O que teremos que alterar para uma promoção de um aumento da natalidade? É meramente uma questão económica? Como podemos pressionar os políticos e as políticas para esta mudança sociológica? Qual o trabalho que nos cabe enquanto academia para despertar esta consciência? O número de nascimentos permite tornar esta realidade real. Entre 1995 e 2014, o número de nascimentos desceu, em número absoluto, 25.000 nascimentos por ano. Mais uma vez, é um número importante. Os nossos alunos de hoje nasceram por esta época, entre 95 e 98. Os nossos alunos de 2030 estão agora a nascer e são muito menos do que os nossos alunos de hoje. Em 2030, a maioria de nós estará ainda a dar aulas, mas terá menos alunos. Na verdade, não haverá alunos para todos. O que tem também implicações importantes nas estratégias que queremos adotar para o futuro. Importa, à luz da demografia, começar a pensar na nossa rede de ensino e na estratégia de recrutamento de alunos, como foi já aqui exposto. Não no recrutamento de dezenas, mas no recrutamento de dezenas de milhares. Mais do que isso, implica pensar em todo o contexto que torna as instituições atraentes, o que faz com que os poucos alunos que restam escolham uma instituição face a outra. A sua localização, a qualidade, o custo, as infraestruturas, mas também tudo aquilo que as cidades onde se alojam oferecem. E este é, portanto, um trabalho, como já foi dito e bem dito, um trabalho coletivo. Outro dado relevante é o facto de cerca de 10% dos novos nascidos em Portugal serem frutos da imigração, com I. Neste caso, a estatística refere-se a filhos de mulheres estrangeiras e, como sabemos, uma das variáveis mais facilmente manipuláveis é a das migrações, abrir ou fechar as fronteiras. Já lá iremos. Para já, fica também este facto. Um dado essencial na perspectiva sobre o que podemos esperar em termos de natalidade futura é o da idade das mães. Como todos e sobretudo todas sabem, há uma idade para tudo e há uma idade para ter filhos. A evolução dos dados mostra o que talvez já adivinhássemos. Temos filhos cada vez mais tarde e, portanto, temos tempo para ter cada vez menos filhos. Também aqui há dados positivos a extrair, nem tudo é negativo. Temos filhos mais tarde porque as mulheres têm uma participação ativa no mercado de trabalho. Uma das maiores participações ativas das mulheres em todo o mundo. Porque estudamos até mais tarde e adiamos os filhos para momentos mais oportunos. Também porque podemos construir um planeamento familiar e ter apenas os filhos que queremos e podemos ter. Também isto é um avanço em relação ao passado.
Quais são as consequências desta idade mais tardia dos filhos? São várias. Muitos de nós vão ser avós mais tarde, muito mais tarde. Vamos ter menos tempo para os nossos netos. E vamos precisar dos filhos quando eles ainda precisam de nós. As ajudas que pedimos hoje aos nossos pais para cuidarem também dos netos vai ser muito mais difícil de concretizar no futuro. A idade da mãe, quando do primeiro filho, é disso um indicador. O primeiro filho é adiado, nesta altura em Portugal, já para os 30 anos. Muitos de vocês conhecem esta realidade. E a tendência é para ser ainda mais tarde no futuro. É hoje normal ser-se mãe depois dos 40 e em breve a idade da maternidade tenderá a ser ainda mais tardia. As ciências médicas e as tecnologias permitem reduzir os riscos das gravidezes e as carreiras, muitas vezes, a isso obrigam. Acrescentemos a terceira variável a este algoritmo, as migrações. Quantos estrangeiros vivem entre nós e qual o seu contributo demográfico? Já vimos que em matéria de nascimentos contribuem com quase 10%. Pois bem, se olharem para os números, verificam que eles são hoje apenas 3,8% da população. Já foram mais, já ultrapassaram os 5% na década passada, mas quer face à crise, quer face a uma política de naturalizações muito elevada, muitos deles são hoje portugueses. Nos últimos 2 anos, parece haver um ligeiro aumento da imigração para Portugal novamente, fruto, muitas vezes, das crises dos países onde eles se encontram agora. Por exemplo, veja-se o caso de Angola, com algum decréscimo no seu crescimento, e o caso do Brasil, que parece também indiciar uma desaceleração. As origens da imigração em Portugal continuam a ser as tradicionais, com uma especial incidência de nacionais dos países da CPLP, os que connosco partilham um passado e uma língua. Na verdade, mitigamos muito o número de novas entradas, porque, como é sabido, o saldo migratório, isto é, a diferença entre a imigração e a emigração, é muito negativo. A imigração voltou a ser uma válvula estrutural para os portugueses e os números estão aí para o demonstrar. Os últimos 3 anos representam 3 dos 4 piores anos ao nível das saídas dos últimos 55 anos. Quando ouvirem falar de que estamos a viver uma fase de emigração igual à dos anos 60, não estamos, é muito pior. Só no ano de 66 saíram do país mais portugueses por 1000 habitantes do que nos anos de 2011 a 2014. Infelizmente, 2015 será muito semelhante. Estávamos então em guerra, vivíamos numa ditadura e o PIB per capita era de menos de 4.000 euros, face aos atuais 16.000. Os números continuam a mostrar uma certa tendência para uma masculinização da imigração portuguesa, saem mais homens do que mulheres, quer permanente, quer temporária, e nos últimos anos os números são de tal forma violentos que falam por si. Entre o ano 2010 e o ano 2015 terão saído do país cerca de 500.000 pessoas. Jovens, na sua maioria. Um dado importante tem a ver com os motivos de saída. Como podem verificar neste gráfico, há uma correlação entre o desemprego e a imigração e uma correlação mais forte entre imigração e crescimento económico. Aqui apontado como a taxa de crescimento real do PIB. Ou seja, quando o crescimento do PIB não é suficientemente forte para criar novos empregos ou para promover o desenvolvimento das carreiras individuais, por exemplo, pela ausência de ganhos salariais ou de promoções, os portugueses tendem a procurar na imigração uma alternativa. Para onde vão? Bem, há uma persistência dos destinos tradicionais, França, Suíça, Luxemburgo, Brasil, Angola. Há também o surgir de novos destinos, como o Reino Unido,
que parece atualmente o destino privilegiado. Alguns dados interessantes que relacionam imigração com demografia. Permitam-me partilhar convosco o facto de nascerem atualmente, na zona da Grande Londres, entre 4 e 5 mil crianças por ano, filhas de nacionais portugueses. Muito mais do que na maioria dos distritos do país. Não farei aqui a distinção entre imigração mais qualificada versus menos qualificada, porque em termos demográficos é pouco importante. Contamos os filhos da mesma maneira. Mas há uma alteração fundamental nesta imigração, que é, de facto, pela primeira vez na nossa história, massivamente há quadros qualificados a sair do país. Quadros jovens que terão os seus filhos lá fora e provavelmente não voltarão. A França continua a ser o país do mundo onde vivem mais imigrantes portugueses, mesmo não sendo aquele para onde hoje se dirigem mais imigrantes. A Suíça surge em segundo lugar e depois temos alguns outros países importantes, como os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil, a Espanha, a Alemanha, o Reino Unido ou Angola. Há também alguns dados pouco referidos em relação ao retorno. Estatisticamente, cerca de 40% dos que saem retornam. E este é um dado importante. Muitos dos imigrantes ditos permanentes, ou seja, aqueles que vivem 1 ano ou mais no estrangeiro, regressam a Portugal. Provavelmente entre vocês constam alguns destes casos. Os números têm sido crescentes ao longo do tempo e há várias razões para tal. Em primeiro lugar, o fim da carreira migratória. Na última década, regressaram os que emigraram nos anos 60 e 70. Ou, em outros casos, crises conjunturais no país de destino, como o caso de Angola, que obriga os portugueses a regressar. Estes fatores são muito visíveis nas pirâmides etárias dos regressos. A comparação entre os que regressaram de França, onde se percebe no topo que são sobretudo indivíduos mais velhos, e os que regressaram de Inglaterra, ou a comparação entre os que regressam de Angola versus Brasil. Com tudo isto, e num trabalho que acabámos de fazer, que se chama Remigra, tentámos projetar a evolução da população. Ou seja, há um conjunto de projeções já feitas, designadamente baseadas no censo de 2011. O que nós fizemos foi pensar nas novas migrações, designadamente nestas 500 mil pessoas que saíram, onde em boa parte saíram jovens e também mulheres jovens, e portanto uma alteração do nosso potencial de nascimentos futuros, e traçámos alguns cenários. Na verdade, traçámos 4 cenários, em que a migração é a variável mais dinâmica. Ou seja, assumimos que a natalidade e a mortalidade são menos alteráveis e que as migrações são a variável que tem mais impacto direto na estrutura da população. Na prática, o declínio da população é de tal forma impressivo que quase não é necessário descrever este gráfico. Se mantivermos os níveis de emigração atuais, o que nós definimos como um cenário de emigração forte, em 40 anos perderemos quase 3 milhões de pessoas. Se mantivermos uma imigração plausível, ou seja, se voltarmos aos números que tínhamos de entradas e saídas da década anterior, mesmo assim perderemos 2 milhões de pessoas. E se existisse um fenómeno anormal de novas entradas muito rápidas de população, mesmo assim perderíamos 1 milhão de pessoas. Como, na prática, este grande decréscimo populacional tem depois impacto ao nível da população. Aproximo-me, portanto, do fim. A melhor maneira de projetar o futuro em termos demográficos é construir cenários. Nestes 4 cenários distintos, o que se verifica é, de facto, um declínio da população ativa, um declínio muito acentuado, como conseguem ver no gráfico à vossa esquerda, e um aumento, na verdade, proporcional da população idosa.
um grande aumento da população idosa. Reparem bem que no cenário de manutenção do número de saídas atuais, em 2051, 43% da população teria mais de 65 anos. O número é, de facto, muito impressivo. Resumindo, um país antigo que se torna paulatinamente um país de velhos. Para nos adaptarmos a este novo país, temos que alterar muita da realidade sociológica atual. As escolas, os hospitais, as nossas casas, as cidades, os transportes, o nosso tipo de consumos. Nada será como de antes. O nosso papel enquanto formadores do futuro, enquanto criadores de futuros líderes, enquanto pensadores, é adaptar a realidade atual ao futuro real. O nosso contributo é o de mudar o mundo agora para que o mundo amanhã seja diferente. Haverá certamente amanhãs que cantam, mas cantarão de outra forma. Muito obrigado.